A 3 dias das eleições legislativas, é tempo de fazer um balanço dos últimos 6 anos de governação. O segundo mandato ficou desde logo marcado pela chegada da pandemia de Covid-19, mas também pelas divergências entre as forças de esquerda que culminaram com a dissolução do Parlamento após o chumbo do Orçamento do Estado. O resultado foi a rejeição desta proposta do Governo. 27 de outubro de 2021. Este foi um momento inédito na democracia portuguesa. A proposta de Orçamento do Estado, desenhada pelo Ministro das Finanças João Leão, foi chumbada pela maioria dos deputados, logo na apreciação na generalidade. E Marcelo Rebelo de Sousa cumpriu com o que vinha a prometer e dissolveu a Assembleia da República. O Governo sai desta votação de consciência tranquila e cabeça erguida. Nunca voltaremos as costas às nossas responsabilidades e aos nossos deveres para com os portugueses. Com o apoio dos partidos mais à esquerda, António Costa conseguiu viabilizar 6 orçamentos nos últimos anos. Desta vez, tanto o Partido Comunista Português como o Bloco de Esquerda acusaram o governo de não mostrar flexibilidade e abertura para avanços que permitissem a geringonça continuar a funcionar. Comunistas e bloquistas dizem não ter encontrado pontos de acordo com a proposta do Executivo no que toca às reformas da lei laboral, saúde e segurança social. E por isso, juntaram-se ao PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal e Verdes na hora de votar contra o orçamento para 2022. O divórcio da esquerda ditou o fim do 22º governo da República Portuguesa. Realçava o facto de, neste fim, se ter notado o esgotamento de uma fórmula de governo que era, no fundo, o modelo que veio da legislatura anterior. E, portanto, foi o afastamento inicial do Bloco de Esquerda relativamente ao Partido Socialista e ao Governo e depois, nesta fase final, também o afastamento da CDU. E, portanto, eu diria que esta fórmula de governo foi um bocadinho esgotada e agora, as próximas eleições legislativas, o grande desafio será perceber, nesta geografia variável, qual é que vai ser, parece-me, a forma da instabilidade futura. Além do Primeiro-Ministro, o atual Executivo é composto por 19 ministérios e respectivos ministros e ainda 50 secretários de Estado. Ao todo, são 70 elementos que fazem deste governo o maior da democracia portuguesa. Mas, ao final de 2 anos de legislatura, era expectável que António Costa fizesse uma dança das cadeiras, tal como vinha a anunciar. O Primeiro-Ministro garante que essa remodelação do governo estava prevista para depois da aprovação do Orçamento do Estado para 2022. Mas o chumbo e as consequentes eleições legislativas antecipadas acabaram por alterar os planos. O que é certo é que esta legislatura não terminou com as caras com que começou. Em dezembro, Eduardo Cabrita apresenta a demissão como Ministro da Administração Interna. O percurso do MEI ficou marcado por várias polémicas, entre as quais a morte de Oromeniuk às mãos dos inspectores do CEF e os festejos do Sporting em plena época de restrições. Mas o episódio que viria a contribuir ainda mais para este desfecho ocorreu em junho, com o atropelamento mortal de um trabalhador na A6 com um carro do Estado, onde seguiu então Ministro. O plano de reestruturação da TAP é outra das polémicas que paira no ar pelo esforço financeiro exercido ao longo desta legislatura. A transportadora aérea portuguesa passou a ser detida na totalidade pelo Estado, depois de o ministro Pedro Nuno Santos ter anunciado a injeção de mais 536 milhões de euros antes do final de 2021, através de um aumento de capital. Ao todo, nos últimos 3 anos, foram dirigidos à companhia aérea 3.200 milhões de euros dos contribuintes. O ainda Primeiro-Ministro afirma que sem este plano de reestruturação, a TAP tinha ido à falência. Enquanto a ala esquerda defende o controle estatal da transportadora, a direita assegura que mal possa, devolve a empresa aos privados. O plano de reestruturação da TAP tem sido um dos temas mais falados entre os candidatos ao Parlamento nas últimas semanas. Depois das arruadas para as eleições presidenciais e autárquicas,
Esta é a terceira vez que se faz campanha em tempos de pandemia. Porém, a primeira para escolher quem vai liderar o país nos próximos anos. Dos 6 anos de governação socialista, os 2 últimos foram profundamente marcados pelo surgimento da Covid-19, o vírus que surgiu 3 meses depois da reeleição de António Costa. Dos hospitais às escolas, dos restaurantes às discotecas, das grandes às pequenas empresas, ninguém escapou sem mazelas a este terremoto global, cujas réplicas ainda se fazem sentir. Governar em pandemia é difícil. Eu não sei exatamente quanto dinheiro a mais é que o Governo terá despendido durante esta pandemia, porque teve que despender, teve que ajudar empresas, teve que comprar vacinas, testes, enfim, uma série de coisas, e portanto é natural que uns milhares de milhões de euros tenham sido gastos a mais, como aconteceu em todos os países do mundo e da Europa. Agora, nós não podemos continuar parados. Verificamos que há muita coisa que não está bem e, de facto, a saúde ainda continua a ser das raras coisas em que nós marcamos pontos a nível internacional. Como na vacinação, que veio reanimar a economia e a sociedade em todo o mundo. Em fevereiro de 2021, o Governo nomeou o então vice-almirante Gouveia e Melo para liderar a Task Force da vacinação contra a Covid-19, que, em menos de um ano, conseguiu vacinar 86% da população portuguesa contra o temível vírus. Em setembro, Portugal chegou a ser o país com a taxa de imunização mais elevada do mundo. Para Miguel Guimarães, é difícil perceber se um outro executivo teria feito melhor. Entende apenas que os pedidos de Marta Temido para que os médicos fossem mais resilientes não foram o pior erro do Ministério da Saúde. É totalmente inaceitável que, numa altura em que Portugal estava numa situação crítica por causa do avanço da pandemia, nós continuássemos agarrados ao SNS, o SNS está-me a arrebentar por todo lado, e não usássemos o sistema de saúde todo que temos. E no início isso não foi utilizado. Depois, quando foi utilizado, ok, ainda bem, o Sr. Ministro, aliás, depois desse artigo, rapidamente começou a fazer acordos com o setor privado e social e as coisas começaram a estabilizar, mas, entanto, perdeu-se muito. Perdeu-se muito e há muitos doentes que ficaram para trás. Houve imensos diagnósticos, nomeadamente de cancro, que não foram feitos. Houve mais de 30% de novos diagnósticos de diabetes não foram feitos, de insuficiência cardíaca, enfim, é uma grande coisa que depois, em 2021, não se recuperou. Em 2021, e quando a Sra. Ministra vem dizer que nós já fazemos tantas cirurgias, em 2021 até fizemos mais algumas cirurgias que em 2019, ok, mas ficaram não sei quantos milhares, 150, 200, 250 mil por fazer em 2020. Segundo o Governo, desde 2015, ano em que os socialistas assumiram o poder, o Serviço Nacional de Saúde foi reforçado com mais de 28 mil profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica e assistentes operacionais. Ainda de acordo com a mesma fonte, foram injetados mais 2 mil milhões de euros na rede pública de saúde nos últimos 6 anos. Muitos milhões que continuam a não chegar para fazer face às necessidades do SNS. Temos é que melhorar, de facto, o sistema de saúde. Temos que ter um Serviço Nacional de Saúde com mais capacidade de resposta, com mais capital humano. Temos que ter a arte e o engenho de levar a que os jovens especialistas, nomeadamente médicos e enfermeiros, possam ficar a trabalhar no SNS, porque isso é importante, porque falta-nos claramente capital humano no SNS. Neste momento já toda a gente está de acordo com isto, incluindo o Primeiro-Ministro, já se percebeu, não há volta a dar, não vale a pena, ele já sabe que não vale a pena dizer que contrataram não sei quantos, e ele diz que profissionais de saúde, 28 mil profissionais de saúde, não? Uma pergunta que se faz ao Primeiro-Ministro, ele diz, também contratamos não sei quantos médicos de família, assim, então onde é que meteu os médicos de família? Estão no bolso? É que se contratam médicos de família porque é que o número de pessoas sem médico de família continua a aumentar. A resposta tarda em chegar, mas há mais quem desespere por explicações, como é o caso dos setores da hotelaria e restauração. 2 dos mais afetados pelos confinamentos dos últimos 2 anos, mas também pela redução da atividade económica devido ao aumento de casos de Covid-19.
justiça se faça, e tenho que o dizer, houve muitas propostas que foram implementadas, que foram propostas feitas pela Aresp, e em diálogo com o Governo conseguimos efetivamente que elas viessem a bom porto, mas muitas outras não foram aceites, e esta necessidade de robustecer os apoios, veja-se o que se está a passar agora. Nós alertámos o Governo que a pior fase seria esta, que é uma fase em que ainda não estamos na retoma como nós desejaríamos, mas o Governo pura e simplesmente deixou de apoiar as empresas e, portanto, não temos dinheiro para as tesourarias, não temos dinheiro para a manutenção dos postos de trabalho e, portanto, tudo isto faz com que as empresas agora, que já esgotaram todas as suas reservas, que já nem as autarquias estão a apoiar, que também tiveram um papel fundamental no apoio a este tecido empresarial, agora uma conjuntura que, além da pandemia, estamos a viver, porque não se esqueça que temos as matérias-primas a aumentar por força do aumento das energias, dos combustíveis, temos um mercado de trabalho muito difícil com a falta de mão de obra que temos nestes setores, com a questão da inflação, toda a cadeia de abastecimentos. Portanto, isto são tudo desafios enormes e constrangimentos que estão a afetar as nossas empresas, e era agora que nós precisávamos, nesta reta final, de continuar a ser apoiados. Dezembro e as épocas festivas são sempre um balão de oxigênio para estas empresas conseguirem aguentar um janeiro e um fevereiro e até um março difícil, já por natureza é tradicionalmente difícil. Fomos ao terreno e o que demos conta é que as medidas restritivas que foram aplicadas levaram a que cerca de 88% do setor da restauração e 83% do setor do alojamento, assim que as medidas foram anunciadas, tiveram cancelamentos de reservas. E depois 47% da restauração e 42% do alojamento tiveram cancelamentos nas suas reservas superiores a 50%. E isto fez com que a sua faturação, 20% do setor, quer da restauração, quer do alojamento, faturou menos 50% do que faturou na mesma época em 2020. E nós em 2020 já vínhamos em perda face a 2019. Portanto, isto é evidente, este exemplo é o melhor que lhe posso dar para lhe explicar que de facto a situação das empresas está miserável. A Aresp insiste na necessidade de manter os apoios às empresas enquanto vigorarem medidas que limitem a atividade, sob pena de haver estabelecimentos que já não consigam voltar a abrir portas. A população desempregada teve oscilações ao longo da pandemia. Os mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que atualmente a taxa de desemprego se situa em 6,3%. Um valor que fica abaixo dos 6,4% obtidos em 2019, antes da pandemia, e ainda dos 7,2% da média da zona euro. O Banco de Portugal prevê que a taxa de desemprego continue a descer este ano e se fixe nos 6%. Entre as medidas sociais que mais marcaram a legislatura socialista estão a introdução do Passo Único Social no valor de 40 euros para os utentes dos transportes públicos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, o alargamento da gratuitidade das creches a mais famílias e a atribuição de manuais escolares gratuitos do 1º ao 12º ano. Apoios sociais que, no que à educação dizem respeito, têm-se refletido de forma positiva na qualificação da população portuguesa. Há cada vez menos jovens a abandonar a escola antes da conclusão do ensino obrigatório. De acordo com o INE, de 2015 para 2020, o abandono escolar precoce caiu 4,8% para 8,9%. Foram inúmeras as vezes que os docentes saíram à rua para pedir a valorização e descongelamento das carreiras nos últimos 6 anos. O descontentamento foi transversal ao período pré e durante a pandemia. Mas, ao contrário dos sindicatos de professores, a avaliação dada pela Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas à intervenção do Governo nos estabelecimentos de ensino públicos é bastante positiva. Com certeza que há coisas para fazer a partir do dia 30 de janeiro e nós queremos aqui enumerar algumas. Mas eu penso que a palavra estabilidade foi importante para a dinâmica das escolas, portanto, desde a altura em que Tiago Brandão Rodrigues tomou conta do governo, não foi só há 2 anos. É muito trabalho de bastidor, mas também muito próximo das escolas. E eu também acho que isso foi uma mais-valia que este Ministério trouxe às escolas, aos diretores. É muito dialogante, quer formalmente, quer informalmente, muito dialogante. E nesse sentido tivemos com ele uma boa relação que eu espero
ter também a partir do dia 30 de janeiro, ou com o mesmo ministro, poderá ser reconduzido, ou com quem vier. As possíveis mudanças nos currículos ou nas formas de avaliação dos alunos são 2 pontos que deixam Filinto Lima apreensivo. Mas há algo mais que se recusa a aceitar: a colocação de professores pouco qualificados, fruto das carreiras pouco atrativas. Eu não quero correr o risco que corremos nos anos 80 e 90, em que chegaram às escolas portuguesas, públicas e privadas, professores sem habilitações. E corremos esse risco. Nós temos na escola professores muito habilitados, professores muito experientes, professores com uma imensa categoria, excelentes professores, mas corremos o risco, de facto, de não termos essa qualidade de professores nos próximos anos. Eu pergunto, quem é que quer hoje ser professor? Ninguém. E porquê? Porque é uma profissão que não está valorizada, não está dignificada e é uma profissão da qual todos fogem. Os jovens não querem ser professores e, portanto, há que reverter isto. É importante, de facto, cuidar da classe docente e é importante chamar mais jovens para esta profissão, que eu acho que é a profissão mais bela do mundo. O futuro vai ser decidido já no próximo domingo, dia em que os portugueses são chamados às urnas para eleger o governo dos próximos anos.